Com a crise causada pelo coronavírus, nós servidores públicos nos tornamos os alvos preferenciais das instituições financeiras na hora de emprestar dinheiro. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é um funcionalismo público cada vez mais endividado. E se você não quer cair nessa cilada, ou se você já caiu no endividamento e quer sair dele o mais rápido possível, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de Finanças para Servidores Públicos, e hoje nós vamos falar sobre essa situação do endividamento. O que tem levado os servidores a se endividarem? Você já parou para pensar que, apesar de nós recebermos um salário que muitas vezes é melhor do que o da maioria da população brasileira, mesmo assim tem um grande número de servidores endividados? Foi pensando nisso que eu trouxe aqui alguns aspectos para a gente analisar e trazer a consciência de quais são as ações que têm nos levado ao endividamento. E eu falo tem nos levado porque eu vivi por esse processo, eu vivi esse processo na minha vida por um período, um longo período até, e pensando nisso, e pensando o que aconteceu comigo, o que me levou ao endividamento, e analisando as situações das pessoas que buscam ajuda, das pessoas que eu presto mentoria, até mesmo nos momentos de palestra ali, onde as pessoas vêm falar comigo, analisando as pessoas que estão ao meu redor também, eu identifico que alguns fatores, eles estão presentes nesse processo de endividamento da grande maioria dos servidores públicos. E por isso eu trouxe esses aspectos aqui para compartilhar com você, para que você faça uma análise se isso está realmente acontecendo na sua vida, para que a partir daí você possa romper com essa situação e conseguir conquistar o equilíbrio financeiro e até mais uma vida financeira próspera. O primeiro aspecto que a gente vai falar agora é sobre a falta de educação financeira. Esse é um aspecto que atinge a grande maioria dos brasileiros, e nós servidores públicos não é diferente. Então, a grande parte de nós não tivemos educação financeira, nem na escola, no período ali da infância, nem na faculdade, e também muitas vezes os nossos pais não tiveram essa educação financeira. Logo, eles não tinham como passar para a gente. Então, por falta de informação, nós vivemos o nosso processo escolar e aí vamos lá, decidimos estudar para um concurso público, dedicamos horas e dias e meses, quem sabe anos, estudando aquela matéria para passar no concurso público, mas muitas vezes nós não paramos para estudar nada sobre educação financeira. E o que acontece? Você começa ali o seu primeiro emprego, se o seu primeiro emprego for o serviço público, então você já começa a lidar com uma quantidade, um valor considerável de dinheiro, sem saber como lidar com ele, sem ter as habilidades necessárias para administrar bem o seu dinheiro. Então esse é um fator que tem gerado uma situação de endividamento, a falta mesmo de conhecimento, de saber aqueles princípios básicos de como lidar com o seu dinheiro, de como fazer um orçamento, a questão de nunca gastar tudo que você recebe, a questão de você ter um planejamento na hora de realizar os seus gastos, de você ter clareza dos seus objetivos, de fazer compras de uma forma mais assertiva, de uma forma mais consciente, evitar o parcelamento, evitar o acesso ao crédito. Então, essas informações que são básicas na nossa vida financeira, para a gente administrar bem os nossos recursos, muitas vezes nós não temos acesso a elas. E aí nós entramos no mercado de trabalho, começamos ali a receber o nosso primeiro salário sem ter consciência disso. E a tendência é que a gente administre da pior maneira possível por falta muitas vezes de informação. E como eu falei, quando você não tem informação, acaba que você busca a sua referência no que você viu, as pessoas que estavam ali ao seu redor, como elas administravam o dinheiro. Então, se você tem pais que não tinham uma boa relação com o dinheiro, é bem provável que você esteja reproduzindo a maneira como eles lidavam com o dinheiro. Quem sabe o pai ou a mãe, ou quem sabe a mistura de um dos dois, o que os dois faziam. Então essa referência acaba se tornando a sua referência financeira. E aí você começa a lidar com a sua vida financeira de acordo com essa vivência que você teve. E muitas vezes ela não é a melhor referência, por quê? Porque assim como nós não tivemos, muitas vezes os nossos pais também não sabiam
não tiveram acesso a essa informação e vai lidando ali da forma como é possível, de acordo com a demanda que vai chegando e vão tentando tomar as melhores decisões, mas muitas vezes elas não são melhores e acaba vivendo uma vida financeira desorganizada, vivendo um padrão de vida inadequado e as consequências disso muitas vezes é chegar até o endividamento. Outro aspecto muito interessante que eu observo, que foi o que aconteceu na minha vida e na vida de muitos outros servidores, e eu espero que você analise aí se aconteceu com você também, são as expectativas que as pessoas têm a partir do momento que você se torna um servidor público. Muitas vezes essas expectativas elas nem são declaradas assim, né? Mas quando você passa num concurso público, há uma expectativa até mesmo da sociedade, né? A sua família e tem um meio ali onde você está inserido que acredita que a partir do momento que você se torna um servidor público, você tem um patamar de vida que você precisa viver. Ou então parece que você não é um servidor público. E qual é esse patamar de vida, né? Qual é esse padrão de vida pré-estabelecido que as pessoas criam uma expectativa de que nós adotemos esse estilo de vida pra gente? Primeiro você passa no concurso, você vai então comprar um carro, e de preferência que seja um bom carro, um carro bastante caro. Depois disso, as pessoas começam a cobrar, mas e a sua casa, e o seu apartamento? Você vai comprar e a tendência é que você entre em um financiamento, quem sabe de 20, 30 anos, mas você está ali atendendo às expectativas de um servidor público, tem um carro, tem uma casa, depois esse servidor ele vai fazer viagens, né? Vai fazer viagens, quem sabe, internacionais, viagens nacionais, viagens caras de preferência, porque já que você passou no concurso público, você é um servidor público, você agora então tem que viver um alto padrão de vida. E muitas vezes o que acontece? Essa expectativa que é criada sobre nós, ou nós mesmos também temos, né, muitas vezes de forma inconsciente. Quando eu estou falando dessa expectativa, não significa que as pessoas chegam para a gente e começam a cobrar isso de forma declarada, mas você começa a viver no meio, quem sabe, de servidores que já passaram ali no concurso há alguns anos, já conseguiram adquirir ali o seu carro ou a sua casa, e de certa forma, para você se sentir ali aceito naquele meio, você acaba repetindo esses padrões. O que a gente não sabe, muitas vezes também desconsidera, é que essas pessoas que estão vivendo esse estilo de vida, muitas vezes elas estão endividadas, ou seja, elas não estão vivendo o estilo de vida adequado para a realidade delas. E aí, nisso gera nessa questão de ter que recorrer a um dinheiro, a um crédito que não é da pessoa, e aí começa esse processo de endividamento, tendo que viver a vida para suprir as expectativas dos outros. É isso mesmo, muitas vezes esse padrão de vida nem foi você que escolheu. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas talvez o estilo de vida que você está vivendo hoje seja para atender às expectativas das pessoas aí ao seu redor. Pode ser da sua família, pode ser do ciclo de amigos que você tem, mas você já parou para pensar se você prefere ter um padrão de vida alto, né, considerado alto, ou você ter paz financeira, ou você ter a sua vida financeira organizada e poder usufruir, quem sabe, de um padrão de vida mais baixo, mas que cabe dentro do seu orçamento, que não te leve ao endividamento, que você tenha tranquilidade de poder dormir em paz, porque um dos principais sintomas que as pessoas alegam quando estão endividadas é não ter paz para dormir, né? É aquilo ficar perturbando tanto a sua cabeça que você não consegue descansar. E aí, você já parou para pensar? Hoje, o seu padrão de vida, ele é adequado à sua realidade? Cabe dentro do seu orçamento? Ou você está tendo que recorrer constantemente a empréstimos consignados? Ou você usa o seu cartão de crédito de uma forma totalmente descontrolada para manter esse padrão de vida que você tem hoje? É um questionamento que você deve considerar e você deve saber a resposta disso. Porque se hoje você entende que você está vivendo algo que é imposto pelas pessoas ou pela própria sociedade, você precisa parar e analisar se você quer continuar vivendo essa situação. Porque você é que vai decidir se você continua nesse padrão ou não. A vida é sua, a responsabilidade é sua. Então você decide qual é o estilo de vida que você deseja ter.
Outro aspecto muito importante que a gente tem que considerar é que o acesso facilitado ao crédito também é um facilitador para o endividamento. Como isso acontece? Considerando que nós somos servidores públicos, né, temos a estabilidade, muitas vezes financeira, ou até mesmo a questão da estabilidade do nosso emprego, que muitas vezes a estabilidade é do emprego e não financeiro, né, porque se você está com a sua vida desorganizada, você não está tendo estabilidade. Mas o fato de você ter garantido ali o seu salário mensalmente, mesmo nessa situação de crise, onde nós estamos vivendo devido ao coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas tiveram os salários reduzidos, mas né, nós não tivemos essa mudança, nós continuamos com o nosso salário, nós continuamos recebendo o mesmo valor que nós recebíamos anteriormente. Então hoje nós somos aquelas pessoas que têm maior segurança de pagar o empréstimo. Logo, nós somos constantemente assediados, chega a ser um assédio, né? Você recebe mensagem, você recebe o tempo todo, você é bombardeado com informações, com facilidades para você acessar o crédito. E muitas vezes você não tem consciência disso, mas essas instituições, elas usam estratégias, ou seja, gatilhos. Existem estratégias para que conquiste você até aquele crédito, muitas vezes de forma inconsciente, você não tem consciência de que aquilo está acontecendo, mas existe toda uma estratégia de sedução para que você recorra ao empréstimo consignado. E aí alguns fatores a gente pode analisar de imediato. Primeiro, o crédito consignado, ele já é liberado automaticamente ali na sua conta. Essa semana mesmo que eu estou gravando aqui, eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa do banco me informando que já tinha um valor X lá liberado para mim. Caso eu precisasse, eu poderia simplesmente sacar. Eu não precisava nem ir até a agência para poder contratar. Ele fica lá disponível já num caixa eletrônico que você já contrata esse empréstimo consignado. Então, além de ter essa disponibilidade, nessa facilidade de você poder recorrer ali simplesmente num caixa eletrônico e já conseguir esse empréstimo, você ainda recebe ligações, você recebe e-mails, você recebe propagandas constantemente te incentivando a buscar ao crédito consignado. Muitas vezes, né, se você quer realizar um sonho, então tem aí o crédito disponível para você. Se você quer pagar as contas do início do ano, você não precisa se preocupar, tem um crédito aí já liberado para você. E muitas vezes você cai nessa cilada, nessa armadilha, porque não é pelo fato de que o crédito está disponível, de que você realmente tem que usar, né, que você precisa usar. E quando você fala de empréstimo consignado, geralmente as pessoas falam, mas é a menor taxa de juros do mercado, tá? Mas é muito mais barato você usar o seu próprio dinheiro, onde você não vai pagar juros nenhum, do que pagar uma taxa de juros que é considerado baixo em relação aos outros empréstimos, mas mesmo assim ainda é uma taxa de juros super alta e é o seu dinheiro que você está entregando para uma instituição, ao invés de estar usando isso da melhor maneira possível. Então presta atenção se você não tem caído nessa sedução do dinheiro fácil, do crédito ali facilitado, porque isso é realmente uma armadilha. O ideal é que a gente nunca precise recorrer a empréstimos consignados, a qualquer tipo de empréstimo. Por quê? Porque você pode organizar a sua vida financeira de maneira que você crie a sua reserva, ou seja, você mesmo tem a sua reserva de segurança. Caso haja necessidade, algum imprevisto, algo muito urgente que não cabe ali dentro do seu orçamento, você tem um dinheiro separado exatamente para isso. Então, essa questão da reserva vai te livrar de recorrer a essa situação do empréstimo consignado, que tem sido apresentado para a gente de uma maneira muito sedutora e que muitas vezes muitos servidores públicos têm recorrido como se esse dinheiro fosse dele, como se esse dinheiro realmente fosse um dinheiro barato. Não presta atenção no tanto que está pagando, né? Na taxa de juros. Então, antes de você fazer um empréstimo consignado, esse que é considerado o mais barato, calcula no total quanto que você vai realmente pagar
ao final desse empréstimo, quanto que você vai estar pagando de juros? Eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer esse cálculo, você vai repensar se realmente vai pegar esse empréstimo, e eu acredito que você não vá. Um fator muito importante que tem que ser considerado nesse processo de endividamento do servidor público é o fato dele não ter um planejamento. O que acontece? Desde lá do início, onde nós não temos educação financeira, onde nós entramos no serviço público e cria-se uma expectativa de um padrão de vida que você vai ter, nesse momento cria-se também aquela situação de que isso que você tem que adquirir, você não vai planejar. Você tem o dinheiro disponível, ou seja, o crédito está aí fácil. Se o seu salário não dá, pega um empréstimo consignado para fazer aquela viagem que você quer, pega um empréstimo consignado para poder comprar o carro que você deseja. Então nós criamos essa mentalidade, infelizmente, né? Está instalada na mente de muitas pessoas essa mentalidade de que você não precisa se planejar, que você não precisa se organizar na hora de realizar suas compras. E esse é realmente um grande engano, é realmente uma cilada que muitos servidores têm caído nessa situação. Então, para que você possa ter uma vida financeira organizada, você precisa fazer um planejamento, sabe? Um planejamento anual, quem sabe daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A gente pode considerar um planejamento de curto, médio e longo prazo. Para quê? Para que você analise o que você deseja adquirir nesse período. Em um ano, o que você quer comprar, que viagens você quer fazer, sabe? De que maneira você quer usar o seu dinheiro. Porque a partir do momento que você tem essa consciência disso, você vai saber de quanto você vai precisar. E dentro desse aspecto da falta de planejamento, nós temos ainda a situação onde nós somos incentivados a primeiro parcelar, né, compra o produto para depois pagar. Só que nós temos que ter consciência que esse processo ele deve ser inverso. Primeiro você avalia qual é o valor do que você quer adquirir, o que você quer fazer, quanto vai custar para você. Depois aí você vai ver qual é o prazo que você tem para realizar isso. Sabendo desse prazo, aí sim você vai começar a economizar mensalmente o valor que você precisa até chegar naquela data onde você vai adquirir esse bem ou fazer essa viagem que você deseja. Então, é importante que você tenha essa consciência de que você precisa planejar o que você deseja conquistar, planejar quais são os seus objetivos, planejar quando que você vai conquistar, quanto que você vai realmente precisar. Vai fazer uma festa de aniversário? Quando? É no ano que vem? Então já comece a economizar agora, porque você já sabe a data que isso vai acontecer. Vai ter uma festa de casamento? Se planeje, faça, né, aquela avaliação ali de quanto que vai custar isso, porque essa questão de festa, de aniversário, festa de casamentos, é um dos fatores que tem levado os servidores a recorrer ao empréstimo consignado, porque não tem o dinheiro disponível, pega um empréstimo, realiza aí essa festa, realiza esse evento e depois a gente pensa como paga esse parcelamento, né? Então é um pensamento realmente errado e que tem levado muitas pessoas ao endividamento. Se você tem vivido dessa maneira até hoje, o meu convite para você agora é: para um pouco, analisa, veja o que essa situação, o que essas ações que você tem tomado, essa maneira de lidar com o seu dinheiro, recorrendo aí constantemente a empréstimos consignados, pagando taxas de juros altíssimas, tem feito com a sua vida financeira. Eu tenho certeza que você vai perceber que isso tem te trazido a um caminho que você não gostaria, que é trazido até a questão do endividamento. Então, se você quer viver fora do endividamento, você quer ter qualidade de vida, ter uma vida financeira organizada, o primeiro cuidado que você tem que tomar é esse, é se planejar para adquirir o que você deseja conquistar. O planejamento vai te dar toda a orientação, vai te dar condições de economizar mensalmente, de saber, na verdade, quais são as melhores decisões a tomar para que você possa conquistar esse objetivo aí que você deseja. E para a gente finalizar esse assunto, eu vou trazer aqui um outro aspecto que eu acredito que é fundamental para que você não viva o endividamento e é o motivo que tem levado muitas pessoas também ao endividamento. O que acontece? Como eu falei, você precisa definir, ter um planejamento para definir, né, o quanto você precisa economizar por mês para você conquistar esse objetivo. Só que a questão é que muitas vezes os servidores públicos não têm objetivos claros. Você tem clareza de quais são os seus objetivos? Você tem clareza do que você deseja conquistar para o ano que vem?
Você tem clareza do que você deseja para a sua vida financeira daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? Como é que você deseja que esteja a sua vida financeira? É bem provável que você ainda não tenha parado para pensar nisso, porque uma pequena porcentagem da população pensa sobre o futuro, planeja e decide quais são os objetivos que tem. E uma pequena parcela menor ainda é que realmente consegue realizar esses objetivos. Por quê? Por falta de clareza. Então, para finalizar todo esse conteúdo, todas essas orientações, onde você entendeu qual tem sido o processo que tem te levado ao endividamento, eu espero que você tenha analisado aí qual dessas situações você tem vivido, ou você está vivendo, para que você possa romper com ela e comece realmente a viver uma vida financeira organizada. Porque não é o fato de você não ter a vida endividada, é que você vai ter uma vida ruim, você vai ter uma vida de restrições. Não é isso. O que você precisa é, primeiro, identificar o que você quer e traçar qual é a estratégia que você vai usar para conquistar os seus objetivos. Para isso, você precisa ter clareza de quais são os seus objetivos, fazer um planejamento de quando realmente vai ser possível realizar esses objetivos e ter paciência, né? Outro fator que tem levado muitos servidores ao endividamento é a questão do imediatismo, né? Você leva um período para construir, para conquistar aquilo que você deseja. Claro, quanto mais dinheiro você tiver disponível, mais rápido você vai poder adquirir o que você deseja. Só que você tem que entender que essa aquisição, ela tem que ser feita de acordo com as suas possibilidades, não simplesmente com a sua vontade, né? É de acordo com as suas possibilidades. Então, você tem duas possibilidades, ou você adquire dentro do prazo que você pode, de acordo com o dinheiro que você possui, ou você cria uma possibilidade de aumentar a sua renda. Aí sim você pode acelerar esse processo. Mas infelizmente o que nós vemos acontecendo é que as pessoas elas não estão dispostas a criar uma outra possibilidade de aumento de renda e nem estão dispostas a realmente esperar o tempo que for preciso para conseguir conquistar os seus objetivos sem causar uma desorganização financeira, sem cair no endividamento. E infelizmente essas pessoas elas podem ignorar isso por um tempo, adiar essa situação, né? Como se diz, ficar empurrando com a barriga, mas vai chegar um momento onde a pessoa vai estar numa situação tão complicada, onde ela vai precisar parar e vai precisar organizar a vida financeira. E eu espero que você não espere chegar a essa situação extrema. Eu espero que hoje mesmo, ao finalizar esse vídeo, você já tome a sua decisão de organizar a sua vida financeira e sair desse ciclo que tem te levado constantemente ao endividamento. A responsabilidade de cuidar da sua vida financeira é sua e eu quero que você acredite que, independente da situação em que você está, o seu processo, se você está endividado, se você está entrando no endividamento, é possível sair dele, tá? Porque eu tô aqui para dizer para você que eu já fui endividada, já vivi esse processo, mas eu consegui sair com planejamento, com organização, realmente abrindo mão de coisas ali que não eram importantes para mim, tendo um planejamento, seguindo à risca esse planejamento e tendo clareza de quais eram os meus objetivos. Eu espero que você faça esse exercício aí também e comece a colocar em prática o mais rápido possível e conquiste essa vida financeira abundante e próspera que você tanto deseja. E se esse vídeo fez sentido para você, se o que eu falei aqui realmente contribuiu para a sua vida, deixa aqui o seu curtir. E aí, você já é inscrito nesse canal? Se não for inscrito, se inscreva também e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também vão ser beneficiadas com essa informação. E a gente se vê no próximo vídeo.